Primeiro parágrafo da segurança e das boas práticas. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no caput deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no caput do artigo 6 dessa lei. Parágrafo 2º. As medidas de que trata o caput desse artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução. Artigo 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases de tratamento obrigar-se a garantir a segurança das informações previstas nessa lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término. Artigo 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Parágrafo 1º. A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar no mínimo 1. A descrição da natureza dos dados pessoais afetados. 2. As informações sobre os titulares envolvidos. 3. A indicação das medidas técnicas de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observado o segredo comercial e industrial. 4. Os riscos relacionados ao incidente. 5. Os motivos da demora no caso de a comunicação não ter sido imediata. E 6. As medidas que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Parágrafo 2º. A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para salvaguardar os direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências tais como 1. Ampla divulgação do fato em meio de comunicação. E 2. Medida para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. Parágrafo 3º. No juízo de gravidade do incidente será avaliada a eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, para terceiro não autorizado a acessá-los. Artigo 42. Artigo 49. O sistema utilizado para o tratamento de dados pessoais deve ser estruturado de forma a atender os requisitos de segurança, aos padrões de boa prática de governança e aos princípios gerais previstos nessa lei e às demais normas regulamentares. Seção 2. Das boas práticas da governança. Artigo 50. Os controladores e operadores no âmbito de suas competências pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de risco e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Parágrafo 1º. Ao estabelecer regras de boas práticas, o controlador e o operador levarão em consideração em relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade, a probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de dados no titular. Parágrafo 2º. Na aplicação dos princípios indicados nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 6 dessa lei, o controlador, observados na estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares de dados, poderá 1. Implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo, demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegure o cumprimento de forma abrangente de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. B. Seja aplicável a todo conjunto de dados pessoais que esteja sob seu controle, independente do modo como se realizou sua coleta. C. Seja adaptada à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados. D. Estabeleça políticas de salvaguarda adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos e risco à privacidade. E. Tem o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular por meio de atuação transparente e que assegure mecanismo de participação do titular. F. Esteja integrada à sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplique mecanismos de supervisão interno e externo. G. Conte com um plano de resposta a incidentes e remediação, ou seja, atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliação periódicas.
2. Demonstre a efetividade de seus programas de governança em privacidade, quando apropriado, em especial pedido de autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou código de conduta, os quais, de forma independente, promovem o cumprimento dessa lei. Parágrafo 3º. As regras de boas práticas de governança deverão ser publicadas. 3º. As regras de boas práticas de governança deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente. Poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional. Artigo 51. A autoridade nacional estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares de seus dados pessoais. Capítulo 8 da fiscalização, seção 1 das sanções administrativas. Artigo 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas dessa lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicadas pela autoridade nacional. 1. A advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. 2. Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício. Excluir os tributos limitados no total de 50 milhões de reais por infração. 3º, multa diária observado o limite total a que se refere ao inciso 2. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. 5º, bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. 6. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. 7º, vetado. 8º, vetado. 9º, vetado. 10º, vetado. Incluído pela Lei 3.853 de 2019. 11. Vetado, incluído pela Lei 3.853 de 2019. 12. Vetado, incluído pela Lei 3.853 de 2019. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados que se refere à infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, até regularização da atividade de tratamento pelo controlador, incluído pela Lei nº 3.853 de 2019. 11. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere à infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, incluído pela Lei 3.853 de 2019. 12. Proibição parcial total do exercício de atividade relacionada ao tratamento de dados, incluído pela Lei 3.853 de 2019. Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, considerados os seguintes parâmetros e critérios.